Olá a todos e todas, me chamo Afonso José e vou falar um pouco sobre o nosso trabalho intitulado Pontos Críticos de Atropelamentos de Anfíbios e Répteis em duas estradas secundárias no município de Tefé, Amazonas, feito conjuntamente com Bruce Dixon, Riquelme Holanda, Yuri Valente e Rafael Berra. Bem, atropelamentos de fauna são uma das maiores ameaças à biodiversidade animal, sendo o impacto mais visível das rodovias, acometendo principalmente pequenos vertebrados, como anfíbios e répteis, que aqui na América Latina possuem as maiores taxas de atropelamento diárias. Nesse sentido, estudos acerca de atropelamento de fauna são cada vez mais necessários, considerando não apenas identificar quais as espécies que estão sendo atropeladas, mas também os diferentes padrões e processos ecológicos que podem estar associados a esses atropelamentos, uma vez que essas questões são fundamentais na implementação de medidas de mitigação mais eficientes. Nesse sentido, uma abordagem crescente são as análises de hotspots, onde em uma dada rodovia é feita a busca por trechos onde um número de acidentes possa diferir estatisticamente do restante dela. No entanto, essa abordagem ainda é pouco frequente na Amazônia, especialmente considerando estradas secundárias. Então, nesse sentido, o nosso trabalho teve como objetivo verificar a existência de agregação de anfíbios e répteis atropelados em estradas secundárias, aqui no município de Tefé, determinando a localização desses hotspots, analisando a constância deles entre os anos e determinando o quão representativos são esses hotspots em relação aos anfíbios e répteis atropelados. Para isso, foi feita a amostragem de duas estradas secundárias na zona rural do município de Tefé, no interior do Amazonas, a estrada da Agrovila, onde foram feitas 156 amostragens semanais, e a estrada da IMAD, com 35 amostragens semanais, que foram realizadas entre agosto de 2017 e agosto de 2020, com o uso de bicicletas, né? As amostragens tiveram início às 6h15 da manhã, com 1 a 4 observadores percorrendo as estradas na busca de anfíbios e répteis atropelados. Uma vez encontrados, estes eram fotografados para a posterior identificação e tomadas outras informações sobre atropelamento, como as coordenadas geográficas, por exemplo, sendo considerado apenas os dados coletados pelo primeiro e segundo observadores para análise dos dados sistemáticos. Nós fizemos um teste estatístico para avaliar a presença ou a ausência de agregações de atropelamento, o teste Carr-Ripley bidimensional, com um raio inicial de 50 metros, com um incremento de 50 metros de raio, sendo feito 1.000 repetições, considerando o limite de 95% de confiança. Em casos de agregações significativas para 50 metros de raios para anfíbios e 100 metros de raios para répteis, foi feita uma análise de hotspot bidimensional, considerando a distância entre os pontos de 100 metros para anfíbios e 200 para répteis, com um limite de confiança de 95%, com 1.000 repetições. Essa análise foi feita para ambas as estradas e para todos os anos de amostragem, para verificar se esses pontos de hotspots, se havia uma correlação na localização desses hotspots entre os anos. Nós fizemos um teste de correlação de Spearman, e para verificar a representatividade desses hotspots em relação ao percentual de atropelamento, aos atropelamentos de anfíbios e répteis, nós calculamos o percentual de atropelamentos contidos dentro das áreas de hotspots identificados. Então, nesse sentido, nós encontramos agregações de atropelamento de anfíbios e répteis, tanto para anfíbios quanto para répteis, em ambas as estradas, à exceção da estrada da IMAD no segundo e terceiro anos para répteis. A representatividade dos pontos de atropelamentos nos hotspots variou de 7% a 51% para anfíbios, considerando ambas as estradas, e 19% a 65% para répteis, considerando também ambas as estradas. Houve correlação na localização de hotspots, tanto para anfíbios quanto para répteis, no entanto, apenas para a estrada da Agrovila. Para anfíbios, 5 pontos, foram identificados 5 pontos onde os pontos de hotspot se repetiram nos 3 anos de monitoramento e outros 10 que se repetiram em 2 anos de monitoramento. Para répteis, apenas 4 pontos se repetiram em 2 anos,
de monitoramento, com correlação apenas entre o primeiro e o segundo ano, e o segundo e o terceiro ano, na localização de hotspots. Em ambos os casos, não houve correlação tanto para répteis quanto para anfíbios na estrada da imagem. Nesse sentido, nós conseguimos determinar a ocorrência de hotspots de atropelamentos para anfíbios e répteis nas duas estradas secundárias amostradas. Nós observamos uma consistência na localização anual de hotspots apenas para uma dessas estradas, no caso, foi a estrada da Grovila. Nós observamos também que o uso de hotspots para mitigação pode alcançar um percentual variável da fauna, uma vez que a representatividade dos hotspots variou muito entre os anos, e a gente espera que, com a continuidade desse trabalho, a gente tenha uma melhor compreensão de diferentes processos ecológicos que podem, eventualmente, estar associados a esses atropelamentos de anfíbios e répteis aqui na zona rural do município de Tefé. Nós gostaríamos de agradecer à organização do CIBIV pela oportunidade, à FAPEAM e ao CNPq pelas bolsas de iniciação científica. Segue o contato, caso alguém tenha interesse para mais detalhes do nosso trabalho, e muito obrigado.